o Primeiro-Ministro disse que vamos dar um passo atrás para dar 2 à frente. Esquecendo-se que Os 2 à frente é o do abismo. não, esquecendo-se que tem um precipício atrás. Atrás já não vai dar 2 tem outra à frente. Tem um atrás, um à frente, na realidade Quais já eram não os dá para passos? É que esqueceu de dizer. Não disse. E depois explicou São os que passos escolho. que isto correrá bem se, por razões externas, portanto, correrá bem. Pode correr mal se, por razões externas, não houver crescimento e os estabilizadores automáticos, ou seja, as prestações sociais, tiverem que ser, ou seja, houver muito desemprego, ou seja, isto vai correr mal. O que eu acho extraordinário é que o Primeiro-Ministro desenha todo um cenário e depois diz: há aqui um problema. Se acontecer aquilo que nós sabemos que vai acontecer, isto vai correr mal. O que é uma coisa extraordinária, porque percebe-se que o Primeiro-Ministro sabe que isto vai correr mal, mas tem ainda uma fezada. E, portanto, toma todas as medidas com base numa fezada em que ele não pode acreditar. Isto, pelo menos, estiver a acompanhar vagamente o que está a acontecer na Europa. Não é bem uma fezada, é mais uma questão ali de desverniar uma Foi interessante. Daniel, está o relvas no iPad sempre a controlar. Foi interessante, tem sido interessante ver, agora que já se fizeram mais ou menos as contas, dos 78 mil milhões que nós recebemos, 12 mil milhões vão para a banca, 34 mil milhões para os juros, portanto nós ficamos com 32 mil milhões, com menos de 40% do que foi recebido. É para cima de um dinheirão. Menos de 40% daquilo porque nos estamos a enterrar e a endividar, menos de 40% vai de facto ser utilizado. E aquilo que aconteceu ali foi, tal como o Nuno já disse, ao princípio ninguém se percebeu sequer que aquilo era uma intervenção policial. Aliás, eu tenho uma pergunta que gostava muito de ver esclarecida, que é, estando a São Bento repleta de polícia fardada, porque é que aquela intervenção específica foi feita por polícia à paisana? Mas, porque é que era um elemento tão danoso para a sociedade, uma pessoa procurada pela Interpol, uma pessoa que já tinha agredido, chegaram a circular estas informações por parte da polícia, que já tinha agredido um outro polícia na Alemanha, como é que essa pessoa é presente a tribunal, no dia seguinte está cá fora? Não há nenhum mandato da Interpol. Não há nenhum mandato da Interpol, e isto foi tudo coisas que a polícia, ou o comando da polícia, ou alguém, trouxe cá para fora. E, efetivamente, e o Paulo falou aí das questões relacionadas com a Cimeira da NATO. E eu gostava de dar aqui alguns exemplos, e um deles é exatamente nessa Cimeira da NATO, de situações já bastante desagradáveis que aconteceram. Na manifestação da Cimeira da NATO também houve 2 manifestações, porque houve um desentendimento entre as várias pessoas que eram anti-NATO, e houve uma parte da manifestação que foi cercada e que esteve em pleno Rossio, em Lisboa, cerceada de se poder sequer ir embora, portanto ficaram ali num quadrado policial durante cerca de 1 hora, desceram a Avenida da Liberdade completamente circundados por polícia, polícia de intervenção, polícia do Corpo de Intervenção, e esta situação não é uma situação normal em democracia. Não houve nenhum problema na Cimeira da NATO, se calhar aquilo, e como o Paulo diz muito bem, em todos os outros sítios, em todos os outros países, há geralmente grandes movimentações e grande violência nestes casos, se calhar faz sentido que não haja polícia infiltrada ou à paisana dentro das manifestações. Vou dar mais alguns exemplos de ações policiais excessivas, que por acaso não tiveram no fundo não chegaram ao público como esta. Por exemplo, no 1º de Maio em Setúbal. No 1º de Maio em Setúbal foram disparados tiros com equipamentos shotguns com um conjunto de pessoas, supostamente anarquistas, que fizeram lá uma manifestação e que estavam a preparar-se para comer. E há detenções, há vários vídeos na internet que mostram a violência policial completamente desusada, uma situação parecida com esta que foi aqui relatada e que vimos aqui, e isto, obviamente, é claramente uma situação que também carece de uma resposta efetiva. Na acampada do Rossio, em junho e julho, foram feitas detenções, nomeadamente agredindo pessoas do Ministério Público que estavam presentes lá e que depois foram testemunhar a dizer que as pessoas que tinham sido detidas não tinham feito rigorosamente nada. E há polícias, aqui individualmente, e há também que censurar esta atitude de polícias individuais, que vão apresentar-se a tribunal com uma camisola a dizer I am the law. Eu sou a lei. Nos piquetes de greve.
há várias fotografias, há vários filmes na internet, nomeadamente um envolvendo uma deputada do Partido Comunista Português, a Rita Rato, penso que na recolha de lixo de Oeiras, em que estão um grupo de pessoas, 20, 30, e os polícias saem dentro das carrinhas com shotguns. Não há ali nenhuma violência por parte dos manifestantes. O Renato Teixeira mostrou uma série de fotografias. A única situação, e eu vi, conjuntamente com todos os outros membros do Portugal Uncut, milhares de fotografias da manifestação, e nomeadamente dos confrontos. A única fotografia em que se vê uma situação de mano a mano entre alguém que supostamente é manifestante e as forças policiais que desceram pela escadaria, portanto, uma situação em que os punhos são colocados, é duas pessoas que estão identificadas e que são polícias. Portanto, são polícias, depois há fotografias dessas pessoas, conhecidos como o casal de casaco castanho e de casaco azul, e essas pessoas estão depois a prender outras pessoas, nomeadamente fotógrafos, nomeadamente jornalistas. E, portanto, há aqui uma série de atividades que esses spotters tiveram naquela manifestação, em concreto, para além da cena da agressão da Calçada da Estrela, que deixam muitas dúvidas. Eu não sei quem é que devo responsabilizar, mas de facto a violência que nós vemos na sociedade é que temos 12 mil famílias este ano que ficam sem casa porque não pagam ao banco, temos 700 mil desempregados e temos cada vez mais 30% do salário dos funcionários públicos e dos reformados vai literalmente à vida. E, portanto, isto é, obviamente, um caldo de protesto. Utilizar a polícia como força de choque e força política para controlar o combate social e o combate político é uma coisa que não deve agradar nem às pessoas, nem aos polícias. E eu acho que isto é aquilo que eu vejo, e embora que tendo todo o respeito pelos sindicalistas da polícia, é que em algumas situações os polícias não funcionam como em democracias. Aquilo que é estranho é que, chegando lá, vê-se e observa-se uma movimentação de polícias à paisana minutos antes, bastantes minutos antes, das grades caírem. O que se vê é que os polícias depois carregam, depois das grades caírem, elas caem todas, e são vistas em fotografias polícias junto às grades, parecendo que estão a derrubar as grades, que depois vão prender pessoas, nomeadamente um fotógrafo do I, e são agredidas várias pessoas por esse caminho, nomeadamente jornalistas que se identificaram. E a situação que se dá na Calçada da Estrela, onde eu também estive, é uma situação que as pessoas pensam que há um assalto sobre 3 jovens que vestiam à punk e começam a chamar a polícia. Qual é a surpresa quando aquilo é uma detenção de 3 jovens, que ninguém percebe a razão porque são detidos, aparentemente porque têm uma indumentária suspeita, e por estereótipo uma detenção que leva à bastonada, e portanto no meio dessa bastonada fica aparentemente ferido também um polícia. O que é grave? É que estas infiltrações dentro das manifestações por razões de segurança não se limitam aí. Aí já seriam suficientemente graves. Mas nós temos notícias de jornais, por exemplo, uma manifestação de jovens, e saíram notícias que não foram desmentidas pela polícia, que havia relatórios sobre organizações sociais, sobre anarquistas, sobre jovens que estavam em associações nesses bairros, para saber quem eram os ativistas, para saber quais eram as suas comunicações, para saber o que é que eles iam fazer. Isto é, estamos a sair de um campo, e há outras questões em relação a sindicatos. Por exemplo, foram vistos polícias a irem a sindicatos perguntar como é que eram as manifestações e interrogar quais eram as ações que iam ser feitas, nomeadamente desobediência. Portanto, há aqui uma margem e há um limite e uma fronteira que estão a ser ultrapassados. Os polícias não podem ser usados para polícia política de qualquer governo. É um ato que eles não podem ser usados e que certamente não querem ser usados. E os cidadãos, ao dizer, não senhor, há um campo que é o da política e há um campo que é o do policiamento, e esses são diversos, estão a defender a cidadania, a democracia. O que é o trabalho dos polícias em geral com estas intervenções musculadas que são objetivamente autorizadas e que não têm nada a ver com uma vida democrática das populações. Eu recordo que, para dar um exemplo, em 12 de outubro de 1972, num plenário de estudantes, foi descoberto um polícia à paisana.
foi agarrado pelos estudantes e, na reação, quando veio outra polícia, um estudante morreu, foi morto, chamado José Ribeiro dos Santos. Esses polícias que estavam infiltrados na reunião e que faziam trabalho de infiltrados eram PIDs, não eram polícias normais de uma ordem democrática. E, portanto, deve-se distinguir aquilo que é normal, a polícia deve garantir determinados aspectos da ordem pública, do que é a infiltração de elementos da política em atos políticos, que não sejam manifestações, mas para além das manifestações já há registro de infiltração de polícias em reuniões para saber o que é que fazem os manifestantes, em organizações políticas, etc. Se é verdade ou não é verdade, isto está registado, as organizações queixam-se disso e é uma situação que não é uma situação normal em democracia. Há aqui, não sei, acho que há aqui uma tentativa de, pelo medo, criminalizar o protesto e criminalizar ações. Eu quero só dizer que a polícia, que ficámos esta semana a saber, que havia, de facto, infiltrados na manifestação durante a greve geral. Devo recordar que o Ministro da Administração Interna garantiu que não havia. Portanto, das duas uma, ou o Diretor-Geral que lhe deu a informação se demite ou se demite o Ministro, porque mentiram. Mentiram num assunto que é importante. Segundo, ouvi o Diretor-Geral da PSP avisar, fazer uma ameaça aos portugueses, dizendo que os bastões são para ser utilizados, já tínhamos dado por isso, e que vamos ver coisas que nos chocam mais. Eu percebo o que é que isto quer dizer. O Governo quer passar, o Governo e o Diretor-Geral nomeado pelo Governo, quer criminalizar o protesto e ameaçar quem protesta. Eu devo dizer que nós vivemos em crise, mas o nosso Estado de Direito e a nossa democracia ainda não foram suspensos. Eu acho que é muito importante estar atento a estas coisas, porque não se passa só em Portugal. Não se passa só em Portugal. Não se passa só em Portugal.